que apresentaram marcas de esquistossomose pela espécie Amebatoptera. O que acontecia? Como os agricultores lá do Egito, na cheia dos rios, eles faziam agricultura próximo à margem dos rios, então quando secava, eles acabavam fazendo descalço a agricultura ali. Então eles acabavam entrando em contato com o caramujo, tem um nome. Um caramujo, caracóis portadores de esquimossomas. Aí quando esses caracóis portadores desses esquimossomas, eles estavam nessa parte, então quando eles entravam em contato lá, eles acabavam adquirindo esquistossomose, então eles tornavam pessoas debilitadas, fracas. E o que acontecia? Até estudos acreditam que isso tinha levado para uma estratificação de classes no Egito. Por quê? Porque os guerreiros lá do Egito, eles não trabalhavam com agricultura, então eles não ficavam debilitados pela doença. Então o que acontecia? Eles se tornavam mais fortes do que a maior parte da população, que facilitava a cobrança de impostos muito alto para aquelas pessoas. E a doença, a esquistossomose, ela foi descrita pela primeira vez cientificamente em 1851 pelo médico alemão Biliárzia. E o nome alternativo dela é biliárzia. Então eu acho até esse nome biliárzia, esse nome alternativo, nome científico, tem até um médico que descreveu ela cientificamente pela primeira vez. Pode passar. Fala não. Tá. A fase de penetração, ela é nomeada assim, logo quando ocorre, quando ocorre a penetração cercária na pele. Normalmente ela é assintomática, ela não apresenta sintomas quando ocorre essa penetração na pele. A não ser em alguns casos, que é quando a pessoa já apresentou, já teve esquistossomose antes, ela pegou de novo, pode apresentar alguns sintomas como esqueletema, que é vermelhidão, dermatite secária, urticária, entre outros. Tá? A esquistossomose, ela vai sendo espalhada, disseminada pela corrente sanguínea. Ela pode atingir o fígado, os pulmões, o pâncreas, o baço, o sistema nervoso. Essas manifestações clínicas da esquistossomose se iniciam por crises diarreicas e fezes com estrias de sangue. Só que com o tempo vai apresentar uma diarreia mais intensa e fezes mucosanguíneas, né? E essas doenças se assemelham a desinteria por amebíase. Só que a esquistossomose pode atingir outras partes, também a parte hepática, dando cirrose, hepatite, algum tipo. E quando ela chega à parte também do sistema nervoso, ela pode causar alterações de humor, depressão, mudança, assim, alterações de personalidade. E isso ocorre, além da pressão, que ocorre do próprio contato do parasita com o sistema nervoso, também por toxinas liberadas por ele. Boa tarde. Vou estar nesse momento explicando sobre o ciclo biológico. Ele é um ciclo complexo, como já está dizendo aí, e eu vou estar enfatizando algumas coisas como os órgãos, o miracídio e as cercárias. Nós vamos entender melhor com a próxima imagem. Aí desde já peço perdão à classe, à turma, à professora, porque a imagem assim não ficou tão nítida, mas creio que vai ser possível explicar. Okay? Então, como o próprio nome já diz, é um ciclo, né? Tem um início e só vai ter um fim quando medidas forem tomadas. Esse ciclo ele é dividido em duas fases. A primeira fase é quando a larva entra no molusco. Sempre que eu me referir a molusco, vou estar me referindo a caracol, caramujo, né? Então, a primeira fase começa quando a larva entra no molusco e a segunda fase, quando ela sai desse molusco, que é o seu hospedeiro intermediário, e vai penetrar no homem, que é o seu hospedeiro definitivo, né? Através da pele, a penetração se dá através da pele, principalmente peles e pernas, em contato
com águas contaminadas. E a partir do momento em que o homem contaminado, ele passa a defecar nas fezes, né, essas fezes já contaminadas, aí começa o ciclo. Então, como é que começa esse ciclo? O homem vai jogar nas águas as fezes, né? Essas fezes aí, elas vão conter os ovos. Lembra que eu falei que ele é um ciclo complexo? Porque para esse ciclo ele ter realmente a sua função, vai interferir o ambiente, vai interferir a água, a temperatura, a luz e muitos outros fatores. Então, a partir do momento em que esse ovo, esse verme, ele entra no homem, vou começar pelo homem que fica mais fácil de explicar, ele vai atingir a sua fase adulta dentro do organismo do homem, no sistema vascular. Essa maturação, ela ocorre cerca de aproximadamente uns 7 dias. Com 25 dias, esses vermes eles já têm uma maturação sexual já propícia para começar o acasalamento. Então, eles vão ali na corrente sanguínea, nos vasos capilares, eles vão acasalar, e desse acasalamento, com 35 dias depois, a fêmea coloca os ovos. Esses ovos, na parede das veias, dos capilares, vão causar essa série de sinais e sintomas que ainda há pouco foi falado, e que, por sua vez, também eles vão chegar ao intestino. Sendo que, para que esse ovo que foi colocado ali, na parede do vaso capilar, ele atinja o seu estado maduro, que é quando o miracídio está formado, ele leva um período de 7 dias. E para ele sair das veias e chegar até o intestino, ele tem um período também de aproximadamente 6 dias, que é o tempo da maturação do ovo. Se nesse período de 6 dias ele não atingir o intestino, ele vai morrer. Ou seja, ele até tem um prazo a mais, um período de 20 dias. Se nesses 20 dias ele continuar ali naquela parede, ele vai causar outros transtornos, mas, consequentemente, também ele vai morrer. Dos vermes e dos ovos que a fêmea põe, ela põe aproximadamente 400 ovos por dia. Desses 400 ovos, 50% vão atingir o meio externo, ou seja, vão ser eliminados através do bolo fecal e vão atingir a água e vão contaminar a água. Desses 50% que conseguem atingir a água, esses ovos eles já estão maduros, eles já contêm miracídio, que é um serzinho cheio de cílios. Esses cílios fazem com que ele se movimente, e a partir do momento que ele entra em contato com a água, ele tem um tempo de vida também determinado. O tempo dele já é certo, tanto no intestino como fora. Uma vez na água, ele tem um período de 24 horas nas fezes líquidas de sobrevivência, e nas fezes formadas ou fezes sólidas, ele tem um período de 5 dias. Se dentro desse período ele não conseguir atingir o molusco, ele vai morrer. E o período para que ele fique na água, fora do ovo, porque a partir do momento que o ovo é colocado na água, se ele tiver um ambiente propício, por isso que eu disse que o ciclo ele é complexo, se ele tiver luz ideal, temperatura ideal, oxigenação da água ideal, o que vai acontecer? Esse ovo ele vai eclodir, ele vai estourar, né? Então o miracídio vai sair, vai ficar na água e ele vai procurar um molusco. Então ele vai nadar apressadamente com seus cílios, ele vai nadar em busca desse molusco. Se ele não encontrar esse molusco num período de 8 horas também, ele morre. E como é que faz para que ele encontre esse molusco? Por que ele justamente vai para lá? Segundo o estudo, esse molusco ele sintetiza uma substância que ela atrai o miracídio. Eu fiquei comparando como se fosse a comida. Às vezes nós estamos fazendo a comida e a gente sente aquele cheiro, né? E a gente vai lá sentar ele pelo cheiro. Então, assim mesmo, eles têm afinidade, a substância do molusco com o miracídio. Então, o miracídio ele tem um período de até 8 horas para ele conseguir adentrar nesse molusco. Quando ele penetra no molusco, geralmente ele penetra nas partes moles. Pode ser nos pezinhos ou na base da antena do molusco. E ele vai se localizar no tecido subcutâneo. Ali no tecido subcutâneo acontece o quê? Ele vai começar uma degeneração, ele vai começar a se desfazer. Chegando num período aproximadamente de 14 dias, ele deixa aquela forma de miracídio e passa a se formar uma espécie de saco. Neste saquinho, ele vai produzir ali, ele já tem ali as suas células germinativas ou reprodutivas, que vão dar origem às cercárias, já com seu sexo definido, e cada miracídio pode gerar de aproximadamente 100 a 300 mil novas cercárias, já com sexo definido. E quando elas
molúsculo, essas cercárias elas deixam o molúsculo, elas já saem maduras. Esse período entre ele entrar no molúsculo e as cercárias atingirem a água, ele leva um tempo aproximadamente de 27 a 30 dias. E nesse período também, as cercárias vão ficar ali na água, geralmente elas são vistas por volta de 10 a 16 horas, no momento em que a luz é mais intensa, o calor é mais intenso. Eles vão ficar ali em busca de alguém que ele possa penetrar. Ele também pode penetrar em outros animais, mamíferos, não somente no homem. Mas é no homem que é o seu hospedeiro definitivo, é que ele vai se transformar nesse ciclo e vai gerar tudo novamente, vai começar novamente. Então, ele vai penetrar no homem através da pele, vai causar ali uma reação alérgica, uma dermatite, uma urticária, vai causar um prurido. A penetração dele, quando ele atinge a pele, até ele realmente penetrar, ele leva cerca de 10 a 15 minutos, tanto no homem como no caramujo, esse tempo que ele leva para adentrar nele. E uma vez que ele adentra no homem novamente, ele vai atingir o sistema vascular, a corrente sanguínea, vai se tornar um verme adulto, a fêmea vai liberar o ovo vai sair nas fezes, as fezes vão atingir a água, que depois vão formar o miracídio, e assim o ciclo começa novamente, até que medidas de prevenção sejam tomadas. Medida essa que a Marta vai falar depois. Dentre elas, uma da qual deve ter sido bastante destaque é a eliminação do caramujo, que é onde ele realmente vai ali se proliferar mais ainda. O diagnóstico pode ser feito um diagnóstico clínico através do EPF, hemograma, ultrassom ou da biópsia retal. O diagnóstico clínico, como já foi falado aqui, ela vai causar sinais e sintomas, porque o ovo, uma vez ali na parede dos vasos, ele vai causar uma série de transformação no organismo, porque nós somos um quartel em plena guerra. A partir do momento que tem um invasor ali, o nosso corpo vai começar a produzir substâncias e enzimas para que venham eliminar aquele ser estranho, através de fagocitose, macrófagos e outras coisas mais. Então, tudo isso vai gerar e vai desencadear uma completa desestabilidade no nosso organismo. Desestabilidade essa que vão gerar a febre, vai gerar um mal-estar, se for em outros órgãos vai causar ascite, como é a famosa barriga d'água, né? A elevação da barriga, entre essas coisas mais. Tudo isso o médico pode analisar através do diagnóstico clínico. Ele até então não tem exame nenhum, ele é só pelos sinais e sintomas. A partir do momento em que o médico tem o diagnóstico clínico, com certeza ele passa para a segunda etapa, que são os exames laboratoriais. O primeiro exame, no caso, é o EPF, que ele vai fazer ali a pesquisa para ver se realmente existem ovos da esquistossomose ali nas fezes. E como é que eles conseguem ver esses ovos? O ovo maduro, como eu falei que ele leva um tempo geralmente de 7 dias para formar o miracídio, ele apresenta uma casca transparente. Então, quando é vista na lâmina, ao microscópio, eles vão ver através da casquinha do ovo o miracídio formado. Então, eles vão saber que ali existem fêmeas que estão colocando aqueles ovos, ou seja, que tem todo esse ciclo acontecendo. O hemograma, como eu falei, a partir do momento que ele está no organismo, ocorre uma série de alterações. Então, ali eles vão ver leucopenia, anemia, vão também achar alterações hepáticas, como TGO-TGP, dentre outras coisas mais. A ultrassonografia também para visualizar os órgãos atingidos, e a biópsia retal é feita uma raspagem na mucosa, né, do reto, para ver se ali ainda há os ovos, se a fêmea está colocando. E eu achei muito interessante nessa questão da biópsia retal, é que se eles acham ali somente os ovos já formados, isso quer dizer que as fêmeas ou elas pararam de produzir aqueles ovos, né, ou realmente não existe mais ali, porque a intenção, no caso delas, é ficar formando constantemente esses ovos. Então, se eles só encontram ovos maduros, é porque um período de 7 dias já passou e não está havendo uma nova produção. Tudo bem? Aí agora nós vamos estar dando continuidade à prevenção e tratamento. Aqui na prevenção contra o caramujo, né? Existe a prevenção contra o caramujo e a prevenção, no caso, contra o próprio atenção, né? Então aqui, olha, o primeiro é observar bem a água. A gente sabe que todos os tipos de prevenção começam primeiro com higiene, né? Então, observar bem a água antes de tomar banho, nadar, lavar roupa, etc. Tem que verificar se existe caramujo. Dificuldade de sobrevivência do caramujo com as pequenas obras de engenharia de
laboratório para verificar se a pessoa tem esquistossomose e proceder ao tratamento médico. Repetir o exame 4 vezes depois para verificar se o tratamento foi eficiente e se não há ovos nas fezes. Construir privadas e postos para que as fezes não sejam despejadas nas águas nem nos solos dos quintais. Forma segura de pedir os ovos dos esquistossomos. Alcance os córregos e se transforme em minacil. Não se expor contato com água infestada nos alotes e nuvens de borracha em regiões alagadíssimas a fim de evitar a contaminação pela secagem. Aqui, né, já foi pedido o que é miracídio, quando é uma lava, quando ela precisa, né, de um hospedeiro, né, e aqui a secagem, no caso, ela já é uma lava infectada, né, pelo caramujo. Então, aqui algumas imagens também, né, e a mãe já foi falar, a esquistossomose, ela antigamente ela era barriga d'água, né, muitas vezes ia surgindo as doenças, ninguém sabia que nome dar, então a gente foi essa pesquisa. Então, todas aquelas pessoas que eu enumerei agora, ela só vai ser eficaz com conscientização do doente infectado. Né? Não vai adiantar morbicidas, né? Que é quando o caramujo, tudo aquilo que eu falei, se o doente não tiver conscientização, né? De comunidade, de social, né? De justiça social ali, e como um todo, né? Para se prevenir, se ele não tiver aquela prevenção do dia a dia mesmo básica. Então, todas ineficazes. Né? Então, e também esse caso, ela vai falar da vacina, que faz parte da prevenção também, e a esquistossomose faz parte, é um dos casos já notificados, né, nas doenças do Brasil. Então, aqui a nossa colega vai falar sobre a vacina. Falando sobre a vacina, acho que a minha já está apanhada, passa aí rapidinho. Essa vacina, a primeira vacina do Brasil também no mundo, né, no combate à febre. Ela foi, a médica Miriam Tendler descobriu essa proteína ISM14, né, que é um antídoto para o verme, que causa a esquistossomose. Mas ela só vai estar disponível, né, em 2015, que vai ser produzida pela empresa Uruguai, que é uma indústria 100% nacional. E é isso. Alguma pergunta? Então, só para concluir, a esquistossomose ela é uma doença que existe em muitos países, sendo que um dos países onde há o maior índice, né, a maior endemia é no Brasil, mais precisamente na região nordeste, diminuindo, graças a Deus, aqui para a região norte, mas ainda existem muitos casos no Pará. E em relação à vacina, eu também nos estudos achei ela bem interessante, por quê? Porque essa vacina ela é 100% brasileira. Alguns pesquisadores, né, de outros países até tentaram patentear essa vacina. Alguns já estavam com registro, já tinham patenteado a vacina, sendo que eram de outros países e não do Brasil. Mas, segundo essa pesquisadora, que é a doutora Miriam, ela conseguiu ganhar essa patente, por quê? Porque uma vez feita a pesquisa lá no Instituto de Manguinhos, né, ela deixou tudo registrado no seu caderno, com datas, desde o dia que ela começou a pesquisar, tudo que ela fez, ela tinha tudo anotado no caderninho dela, com data e tudo mais. Então, esse caderno foi o ponto-chave para que ela viesse realmente ganhar a patente dessa medicação, que é a primeira no combate à esquistossomose, e que é um orgulho para a gente, né, porque é uma vacina 100% brasileira. Então, é isso que nossa equipe, neste momento, quis passar para vocês. Nós também adquirimos um conhecimento, eu particularmente adquiri um conhecimento bem. Por que fica daquele jeito a barriga do paciente? Bom, como a gente viu assim, a partir do momento que o verme está no organismo, os ovos eles se alojam ali naquela parede, porque ela causa uma série de transformações biológicas dentro do nosso organismo. É como eu falei, é um corpo estranho que está ali. Então o corpo vai lutar contra aquele ser. O que é aquilo? É líquido? É água mesmo? É líquido extracelular, que vai porque as células vão estar naquela constante briga e aquele líquido vai estar. Ele é no peritônio,
a barriga d'água, que é conhecida, eu lembro que quando eu era criança, professor, as pessoas falavam muito que barriga d'água era quando a pessoa tomava cachaça, depois tomava água em seguida e causava isso, né? Então, maneiras muito vulgar. Hoje nós sabemos que não é, né? Que para que aconteça, que a barriga fique daquele tamanho de vaso de ascite, uma patologia ocorre várias transformações. As CIT, vocês sabem lá disso, é a comunidade na região peritoneal. Então, a CIT, ela dá por vários fatores, não somente investigações famosas, mas também a pessoa que tem problema hepático, ela acumula muito, o médico tem que fazer várias centésimas para poder tirar aquela água uma água do peritônio que fica fora das vísceras, né, e da região peritoneal, e esse líquido ele é retirado através de um procedimento chamado paracentese. Ele mete uma agulha aqui e sai toda aquela água vazia. Mas sabe que depois volta. Depois volta, e quando não cessar a patologia, volta. Tá? Não é só a barriga d'água que é causada tem vários fatores também que levam a ter esse líquido na região peritoneal. Tá?